Olá pessoal! Na semana passada nós falamos como investir em títulos públicos por meio do Tesouro Direto. Hoje nós vamos apresentar dois exemplos de títulos que são bastante emitidos pelos bancos para captar recursos dos poupadores, os CDBs e as letras de crédito. Bom, relembrando quando nós discutimos o papel dos bancos na economia. Em uma ponta, eles captam recursos dos poupadores e na outra ponta, eles repassam aos tomadores. E uma forma de captar os recursos dos poupadores é por meio da emissão e venda de títulos que representam uma promessa de repagar os recursos de acordo com alguns requisitos pré-estabelecidos no momento da aplicação, tais como prazo, taxa de remuneração e carência mínima. Um dos títulos mais emitidos pelos bancos é o CDB, Certificado de Depósito Bancário, que nada mais é do que uma forma para fazer com que os poupadores emprestem seus recursos para depois recebê-los de volta acrescidos de juros. Assim como no caso dos títulos públicos que nós discutimos na semana passada, os CDBs também podem ter diferentes tipos de remuneração. Ela pode ser uma taxa pré-fixada, por exemplo, 10% ao ano, pela variação da inflação, então o IPCA mais uma taxa fixa, e o tipo mais comum, em que o poupador recebe um percentual do CDI, que é uma taxa que nós também já discutimos. E afinal de contas, por que os CDBs são tão populares? Do ponto de vista de quem investe, além dos diferentes tipos de remuneração, o CDB também oferece diferentes prazos, então pode ser de 1, 2 ou 3 anos, e ainda com liquidez diária, ou seja, o investidor pode resgatar a qualquer momento a partir da aplicação. E isso faz com que o CDB pode ser uma alternativa para aquela reserva emergencial ou recursos de curto prazo com uma rentabilidade melhor do que, por exemplo, a poupança. Do lado dos bancos, além da vantagem das diferentes taxas de remuneração e prazos que permitem que o banco case os recursos que ele capta dos poupadores e repassa aos tomadores e quando esses recursos têm que retornar, um fator muito importante é que o recurso captado pelo CDB não tem uma destinação específica. Então, esse dinheiro que o banco pega emprestado com os poupadores pode ser repassado na outra ponta, desde para o financiamento de um veículo, de um imóvel, um crédito consignado e até mesmo para fornecer saldo para limite de cheque especial. Já as letras de crédito também são títulos vendidos pelos bancos para captar recursos dos poupadores, mas elas possuem algumas características específicas que as diferenciam dos CDBs. A LCI, a letra de crédito imobiliário, é utilizada para captar recursos que serão destinados para operações de crédito relacionadas ao setor imobiliário. Já a LCA, letra de crédito do agronegócio, capta recursos que serão destinados a operações agropecuárias. Em ambos os casos, as letras são isentas de imposto de renda sobre os rendimentos, e isso é uma forma do governo incentivar tanto os investidores quanto os bancos a direcionarem esses recursos para os setores rural e imobiliário. Além disso, elas também podem ter taxas de remuneração pré-fixada, atrelada à inflação ou percentual do CDI, que também constitui o tipo mais comum, e a carência mínima é de 3 meses, ou seja, a partir do momento da aplicação, os investidores não podem resgatar nos primeiros 90 dias, embora a maioria das aplicações tenha carência de pelo menos 1 ano. Bom, vamos falar sobre algumas das vantagens que são comuns aos CDBs e às letras de crédito. Primeiramente, nós temos uma ampla oferta. Então, desde os bancos que vendem seus próprios títulos até as corretoras que acabam revendendo CDBs e letras de crédito emitidas por diversos bancos. Nós temos a isenção de taxa de custódia e corretagem, diferentemente do que acontecia com os títulos públicos. Então, nesse caso, a remuneração que é oferecida ao aplicador no momento em que ele investe os seus recursos não sofre impactos negativos. E por último, os diferentes tipos de remuneração, que pode ser pré-fixada, indexada à inflação ou ainda o tipo mais comum, um percentual do CDI. Com relação às desvantagens, basicamente nós temos um valor mínimo maior, que nesse caso vai depender do banco que está emitindo os títulos ou da corretora que está vendendo. No caso dos CDBs,
Pela média de mercado, a gente tem visto um valor mínimo de R$50 e já no caso das letras de crédito, o valor mínimo inicial de R$1.000, diferente dos títulos públicos que a gente comentou que eram a partir de R$30. Aqui no CDBs e letras de crédito também existe a possibilidade de perda em caso de resgate antecipado. Então, se você aplicou, por exemplo, num CDB para vencer daqui 2 anos e você decide resgatar daqui 1 ano, se ele for corrigido por uma taxa pré-fixada ou indexado à inflação, existe a possibilidade de perda se você resgatar antes do prazo final. Isso acontece não só por condições de mercado, mas porque também você vai depender da disponibilidade do banco ou da corretora que te vendeu esse título de comprar o papel antes do vencimento. Então isso é um fator adicional de risco. Por último e mais importante, existe o fator do risco de crédito variável. Ou seja, a probabilidade de você não receber de volta os recursos aplicados no CDB ou numa letra de crédito vai depender do banco que emitiu esses papéis. E aqui a gente vai ter desde os bancos grandes, que são considerados mais seguros, até os bancos pequenos e médios que atuam em alguns segmentos específicos de mercado e, portanto, têm maior risco de não honrar seus compromissos financeiros. Diferentemente dos títulos públicos, em que o risco final é sempre do governo federal, aqui vai depender do tipo de banco que emite os títulos. Embora os CDBs e as letras de crédito contem com a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, isso funciona como um seguro, mas nem por isso você tem que deixar de analisar e conhecer o banco que emite o título que você está comprando. Afinal de contas, o Fundo Garantidor de Crédito é uma proteção a mais para o investidor, mas ainda assim, se você comprar o título de um banco e ele quebrar no meio do caminho, acaba sendo uma dor de cabeça. Então é sempre bom tomar as decisões tendo em mente de qual banco você está comprando e em quem você está investindo. Então, resumindo, os bancos tomam recursos emprestados por meio da emissão de títulos, vendidos por eles mesmos ou por corretoras. O CDB é o tipo mais comum, com diferentes opções de prazo e taxas de remuneração, sem destinação específica do dinheiro captado. A LCI e LCA são utilizadas pelos bancos para captar recursos que serão utilizados em operações de crédito relacionadas aos setores imobiliário e agrícola. Bem, pessoal, é isso aí. Na próxima semana, nós vamos falar sobre o Fundo Garantidor de Crédito, que está associado não só aos CDBs e às letras de crédito, mas a alguns outros produtos bancários também. Se você gostou, curta e compartilhe. Deixe suas dúvidas e opiniões. Até mais!